Bom dia, seja bem-vindo à Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro. Estamos reunidos em torno de Jesus, pastor e guarda que nos conduz no caminho da felicidade e da vida plena. Ele nos conhece, manifesta sua ternura e carinho para conosco, andando à nossa frente. Rezemos nesta liturgia pelas vocações religiosas e presbiterais e também por todas as que se põem a serviço do Reino de Deus, principalmente neste período de integração das famílias em prol desse mal que nos faz amadurecer, que é a nova pandemia. Com muita devoção, você em casa, fique de pé e acolhemos o celebrante cantando. Com sua morte, a morte deu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé feito nova estrada abriu, e neste nome corpo e fim se descobriu. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com a luz de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, iniciando esta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos juntos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto foste chamado. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daqueles que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, morto para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caros irmãos e irmãs, avançando neste tempo pascal,
em que o convite da igreja é claro: centrarmos a nossa vida na vida de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, presente no meio da sua igreja, presente no meio do seu povo. E avançando no tempo pascal, celebrando hoje o 4º domingo deste tempo, a igreja nos convida a celebrar dentro de uma perspectiva que ela nos vem do próprio anúncio de Jesus Cristo. O anúncio que Jesus diz que Ele é o bom pastor e, além de ser o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas. Tradicionalmente, a igreja chama este domingo de Domingo do Bom Pastor, porque na liturgia da palavra nós vamos sempre ouvir trechos do capítulo 10º do Evangelho de João, onde Jesus recupera essa bonita tradição do povo de Israel. Outrora, no passado, pela vivência que tinham, o povo de Israel, de cultura agro-pastoril, cultuou uma imagem de Deus. Para eles, como seria Deus? Deus é alguém que cuida de nós. E quem é que cuida tão bem que é capaz, inclusive, de dar a vida? E eles lembraram da imagem, o pastor. Exatamente. O pastor é aquele que cuida tão bem das ovelhas que ele se arrisca pelo rebanho, que ele vai atrás, que ele vai em busca, que ele faz vigília para que as ovelhas realmente repousem o descanso noturno e durante o dia elas possam então encontrar boas pastagens, água fresca para realmente viverem. Então vem a imagem do rei pastor. O Senhor é rei, Ele governa. Como é que Ele governa? Governa cuidando, zelando, dando a vida e favorecendo para que o rebanho viva bem. Então Jesus recupera lá no Evangelho de João, no 10º capítulo, quando ele faz uma crítica bastante severa às autoridades políticas, econômicas e religiosas de sua época. Ele remonta então essa bonita tradição do povo de Israel de um Deus pastor. E exatamente nesta tradição que a igreja hoje também nos lembra de rezar. Hoje é Dia Mundial de Oração pelas vocações religiosas e sacerdotais, vocações específicas dentro da igreja, onde as pessoas, homens e mulheres, se consagram totalmente a Deus, também nessa perspectiva, oferecendo a sua vida, colocando-se a serviço dos demais e cuidando do rebanho, como Deus cuida e como o próprio Filho Jesus Cristo cuidou e cuida até hoje. Essa dinâmica de Jesus como o pastor, o bom pastor, ele coloca centrada neste momento do Evangelho, porque quando Jesus faz a cura do cego de nascença, ele é muito criticado pelas autoridades religiosas de sua época. Civis, religiosas, todas as autoridades ficam surpreendidas e criticam a Jesus. Então Jesus lembra, mas Deus me enviou para isso, não para outra coisa, para cuidar do rebanho, para zelar pelo rebanho, para recuperar o rebanho. Então, a crítica que as autoridades fazem de Jesus, então ele coloca como uma antítese à sua ação. Por quê? A exemplo de Deus, do rei pastor, todas as autoridades constituídas durante o período do povo de Israel eram autoridades para estarem a serviço do povo. E exatamente no contexto da ação de Jesus Cristo, muitas autoridades não estavam a serviço do povo. Ao contrário, estavam a serviço dos seus próprios interesses. Como lembra bem um comentário em que o templo de Jerusalém, que era colocado como o único lugar para o povo se encontrar com Deus e oferecer os sacrifícios, era totalmente manipulado pelas autoridades religiosas do seu tempo, né? Desde os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos aqueles que atuavam no templo, atuavam também sempre tirando um proveito para si. E é esse tipo de autoridade que não é serviço que Jesus critica com a sua ação.
Por isso ele vai dizer no Evangelho que ele é o bom pastor. E ele diz, antes de mim, está fazendo uma menção clara às autoridades de sua época, ele diz, antes de mim os que vieram são ladrões e salteadores, porque eles não cuidam do rebanho. Por isso eu venho como o bom pastor. E depois Jesus ainda usa uma outra simbologia bonita. Ele diz que além de ser o bom pastor, ele é a porta do redil. A função da porta é exatamente essa, né? Deixar sair para a liberdade e deixar entrar para a segurança. Era as duas dimensões do rebanho, né? De manhã o rebanho saía para a liberdade, para encontrar pastagens. À tardinha, à noite, o rebanho retomava para o redil para encontrar segurança. A porta abria e fechava. Uma bonita imagem de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Além de bom pastor, ele é aquele que nos dá liberdade. Com Jesus Cristo é exatamente isso. Nós podemos entrar e sair com toda a liberdade. Buscar a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas realizações e também nos sentirmos seguros em sua presença. Então, essa postura de Jesus Cristo de retomar essa temática do bom pastor e daquele que é a porta do rebanho, ela está totalmente imersa nesse contexto de liturgia e de vivência pascal, porque nós celebramos a vitória de Jesus Cristo, que morreu crucificado e hoje está vivo e ressuscitado em nosso meio. A entrega de Jesus, ela levou ao extremo a função do pastor. O pastor cuidou, zelou, deu liberdade, deu segurança e entregou inclusive a sua própria vida. Por isso hoje toda a liturgia da palavra está imbuída desse dinamismo do pastoreio. Esse salmo, né, que nós cantamos, belíssimo, talvez seja um dos salmos mais lembrados da Bíblia. Ele é justamente um momento em que o autor ou aqueles que compuseram o salmo experimentam essa realidade de ter Deus como o seu bom pastor, e o pastor que está presente em todos os momentos. E qual é a sua missão? Cuidar do rebanho. Como é que o pastor cuida, né? Não deixa faltar coisa alguma, leva pelos prados e campinas para descansar, encontra as águas repousantes, guia pelo caminho, faz com que o rebanho não precise temer nenhum mal, né? Dá a segurança e conduz realmente aos caminhos de felicidade. A segunda leitura da carta do apóstolo Pedro também fala sobre esse pastoreio. Ele faz aqui uma exortação àqueles que receberam o batismo, porque é muito bom ser batizado, né? É uma beleza. Difícil depois é assumir a vida cristã. Lá pelos anos 80, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que foram batizados e estavam no campo de missão, eles começavam a enfrentar as dificuldades de serem batizados, as perseguições de todas as partes, as externas, e também muitas vezes os problemas internos das comunidades cristãs. Então a carta de Pedro é uma exortação para lembrar. Muita gente às vezes quer ser cristão, né? Quer ser católico. Eu quero ajudar a igreja. Sabe qual é o primeiro caminho? Conversão. Quando eles perguntam a Pedro, né, aquela multidão, né, o que devemos fazer? Pedro diz, primeiro, vocês devem se converter, né? Devem realmente compreender qual é a lógica de Deus neste mundo, na entrega do seu Filho Jesus Cristo. Depois devem se deixar batizar nas águas do batismo. O que o batismo concede? Exatamente o perdão dos pecados. E depois se deixarem ser envolvidos e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, conversão, batismo e vivência no Espírito Santo. É onde Pedro então vai centrar a sua pregação para aqueles batizados e batizadas continuarem firmes na fé. E eles lembram exatamente o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício do bom pastor, né? E diz uma frase que às vezes é difícil de nós compreendermos, nós que estamos imersos em um mundo que muitas vezes parece que aquilo que é a força do mal é mais atrativo e tem mais êxito do que a força do bem. O apóstolo vai nos dizer o contrário, né?
Se sofremos porque estamos fazendo o bem, estamos no caminho certo. Se estamos sofrendo porque estamos fazendo o bem, realmente isso foi o que o Filho de Deus fez, o bom pastor fez. Entregou a sua vida para a nossa salvação. Então é uma catequese que ela está inserida no contexto pascal da morte e ressurreição de Jesus Cristo e que recupera hoje esse sentido do pastoreio. E aí nós nos perguntamos hoje, nós de igreja, né? Nós que também exercemos de alguma forma liderança, temos pessoas sobre a nossa responsabilidade, ou às vezes até sobre a nossa autoridade. Qual é o nosso papel? Como é que nós cuidamos do rebanho de Jesus Cristo? Como é que nós também vamos sendo na vida das pessoas essas portas que exercem essa dupla função, né? Permitir a saída para a liberdade, mas também permitir a entrada para a segurança, né? Eu lembro dessa imagem, né? Jesus coloca como hoje a gente tem aquelas portas, né? Que você empurra, como aquelas portas que porta-fogo, né? Você empurra, ela abre, você sai, ela fecha novamente. Mas se você voltar a empurrar, ela abre novamente, né? São essas portas de caminho, né? De mão dupla, né? De poder entrar e poder sair. Assim é a vida do cristão atual, principalmente agora, né? As portas, eu estou vendo aqui, ó, na minha frente, as duas portas da nossa igreja matriz fechada, a porta do porta-vento e também a porta principal. Não é dessa porta que Jesus está falando, ele está falando dele mesmo. Como hoje nós falamos, né? Nossos templos estão vazios, nossas portas estão fechadas, nós estamos falando dos prédios, né? Das nossas comunidades. Agora, nós, enquanto templos vivos, onde habita o Espírito Santo de Deus, devemos ser também como os bons pastores que Jesus quis evocar no seu tempo, e devemos ser também para as pessoas como essas portas do redil, onde o rebanho pode entrar e sair com a segurança. Então, peçamos a Deus que, continuando esta vivência do tempo pascal, ainda que nesta situação bem específica que todos estamos vivenciando, nós possamos ir cultivando essa nossa dinâmica e essa nossa vocação cristã, tendo sido chamados pelo batismo à conversão e tendo sido lavados pelo batismo, que a gente realmente vá vivenciando esse perdão e essa misericórdia de Deus em nossa vida e acolhendo o dom do Espírito Santo, para que realmente possamos dar testemunho desse Jesus Cristo vivo e ressuscitado em nosso meio, que hoje no simbolismo do Evangelho de João nós o compreendemos como pastor e porta do rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Juntos professemos a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo de oração pelas vocações, rezemos a Deus dizendo: protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pela Igreja, para que sempre se deixe guiar pelo Senhor no caminho do compromisso com aqueles que buscam vida digna. Rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos pastores da Igreja, para que a cada dia experimentem a alegria e a felicidade de servir o reino de Deus. Rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor.
pelos religiosos e religiosas, para que sejam perseverantes e fiéis no compromisso com o sim professado. Rezemos. Protegei e guiai o nosso povo, Senhor. Pelos que mais sofrem os efeitos da corrupção e da injustiça social, para que encontrem em Cristo a saída para uma vida abundante de dignidade e de bens espirituais. Rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Por todos os servidores da nossa comunidade, para que o Senhor lhes dê saúde e alegria no serviço aos irmãos e irmãs. Rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. E vamos concluir essas nossas preces rezando juntos a oração pelas vocações. Jesus, bom pastor, que chamaste os apóstolos para caminhar convosco, continuai a passar pelas nossas famílias e comunidades e despertai corações generosos para vos seguir como apóstolos leigos, como presbíteros e como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Quando o trigo amadurece e do sol recebe amor, quando a uva se torna prece na oferta do nosso amor, damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, e da vida a criação. Damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, e da vida a criação. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene,
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, a Ele toda a glória, a Ele o louvor. Bendito o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosanas ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, a Ele toda a glória, a Ele o louvor. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, ó Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Orani, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o vosso povo. Possamos irradiar confiança e alegria, e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida.
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs. Rezamos hoje com os familiares de Carlos Davi Dutra da Cunha, Altair Barbosa, e também com os familiares da nossa querida Paulina dos Santos Oliveira, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face, e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, seu esposo, São José, com os apóstolos e mártires e todos os santos. Vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Nós nos lembramos também com alegria, estamos iniciando o mês de maio, hoje o primeiro domingo do mês de maio, e é um mês que a igreja dedica também especialmente a Maria, nossa mãe, Nossa Senhora. Nós vamos neste momento pedir sempre a proteção e a companhia de Maria nesses caminhos tão difíceis que estamos vivendo, mas caminhos que a gente deve caminhar como Maria caminhou, sempre repleta de esperança, confiança em Deus, guardando o silêncio daquilo que é necessário e também dizendo aquilo realmente que Deus a propôs na caminhada de sua vida. Rezemos juntos então uma Ave Maria, pedindo a bênção para todas as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos cantar uma canção que nos ensina e nos lembra o que Maria fez muito bem. Além de todas as coisas, era uma mulher de oração, como devemos ser nós os cristãos, né? Fazer tudo aquilo que é bom e correto, principalmente nesse tempo, né? Obedecer aí as ordens do distanciamento social, o isolamento, a quarentena, obedecer os cuidados, né? Higienização das mãos, a máscara no rosto, só sair de casa realmente você que exerce alguma atividade essencial ou por alguma necessidade especial. Vamos realmente guardar aí esse distanciamento e isolamento social neste tempo, porque é uma grande ajuda para a gente realmente vencer esta batalha. E rezar. Rezar é sempre bom e também é uma forma de nós entrarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então vamos cantar uma canção conhecida de louvor a Maria, chama-se Ensina o Teu Povo a Rezar. Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia o teu povo desperta e na certa vai ver a luz, que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus Jesus. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher, ensina ao teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Ensina ao teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Ensina ao teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia o teu povo desperta e na certa vai ver a
ao teu jeito perfeito de sempre escutar, meu Deus. Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia o teu povo desperta e na certa vai ver a luz, que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós e permaneça para sempre a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossa vida, vamos em paz e que Ele sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus.